sexto ano, tudo bom, amores? Gente, 17 de março. Bom, sexto ano, vocês vão pegar o livrinho de ciência de vocês. Nós vamos abrir aí, olha só, o nosso livrinho de ciência, nós vamos abrir página 88, certo? Capítulo 6. Tá lá, minerais e rochas. É o que nós vamos aprender hoje, tá bom, amores? Então, vai lá nessa página 88, coloca lá, 17 de março, tá? Ciências, primeiro bimestre. Foi lá e colocou o capítulo 6. Bom, nós vamos aprender hoje sobre o quê? Os minerais e as rochas, né? Saber da importância deles, como é que eles foram formados e diferenciar, né, cada mineral. Então, quando nós falamos sobre os minerais, vocês já viram alguns minerais? E aí, vocês já viram alguma pedra na casa de vocês que acham muito interessante? Vocês têm algum cordão, algum colar, alguma pulseira que possa conter alguns minerais desse aqui? Um quartzo, já ouviu falar? E aí, vocês têm? Se tiver, né, gente, com certeza aí vocês vão estar lembrando aí os minerais. Então, nós vamos saber, né, o que significa da palavra minerais, tá? E a utilidade, tá, gente, das rochas, né, a sua funcionalidade no nosso dia a dia, tá bom? Aqui eu já botei uma imagem para que vocês possam observar alguns minerais que a gente encontra às vezes na natureza, né? Amarelo, a gente encontra minerais verdes, como vocês estão vendo aí, azul, rosa, branco, preto, não é? Então, quantas cores, diversidades que nós encontramos desses minerais aí no nosso dia a dia, né? Às vezes você vai parar, vai olhar, você vai encontrar realmente minerais, né? E esses minerais, da onde eles são retirados? E como eles são formados? É isso que nós vamos aprender hoje na nossa aulinha de ciências. Meus amores, em casa aí, vocês têm alguns desses minerais aí? Algumas pedras dessa aí em casa? A gente tem tantos, né? A gente também não pode esquecer que os minerais tem os minerais nativos, tá? E eu queria fazer para vocês uma pergunta. Se vocês tiverem, claro que a gente tem aí, né? Em pulseira, né? Anéis, entre outros, né? Quando nós nos referimos a um mineral, na verdade, gente, é um corpo sólido, natural, inorgânico, de estrutura cristalina, tá? Vocês estão vendo aqui, estrutura cristalina, tá, meus amores? E com composição química fixa ou também pode ser variável, tá? Dentro de certos limites, tá? Então, a gente vai encontrar aí. Então, vocês, por exemplo, caminhando ou pisar aí no nosso solo, com certeza aí vocês podem ter encontrado algum tipo dessas pedras, né? Se sim, vocês guardaram. Bom, meus amores, rochas e minerais, né? O tema nosso hoje que a gente vai falar, certo? Quando nós nos referimos aos minerais, né, significa toda substância homogênea, sólida ou líquida, tá? De origem inorgânica e que se forma naturalmente na nossa crosta terrestre. Não esquece disso aí, tá? No manto ou em outros corpos celestes também, tá, gente? Outra coisa, possui composição química definida, por isso que tem os estudos dos minerais, expressa por uma fórmula química e propriedades físicas bem definidas, tá? Se formado em condições favoráveis, terá estrutura atômica ordenada, condicionada à sua forma cristalina. Os minerais, gente, eles também podem ser encontrados na forma metálico, não sei se já ouviram falar na natureza, o ferro, o alumínio, tá? E o cobre. E os minerais não metálicos, né? Que é o diamante, o calcário e a areia, sabiam disso? E também nós temos os recursos também energéticos fósseis, né? A gente vai falar sobre o petróleo, o gás natural e o carvão. Já que a gente está falando dos minerais aí, vocês acabaram de ver, né? Alguns minerais que nós encontramos no nosso dia a dia, né? Se vocês tiverem algum desses aí, vocês guardem. Porque isso aí, né, leva anos na natureza para se formar. Então, a gente está dizendo que os minerais é um corpo sólido, natural e inorgânico, tá, gente? De estrutura, principalmente cristalina, com composição química, tá? Então, vocês encontrar algum desses minerais, poxa, show de bola, guarda, porque isso aí, né, tem valores, alguns têm valores altíssimos aí no comércio, tá? Eu coloquei para vocês aí, ó,
queria que vocês parassem um pouco. Olha aí a casa de vocês. Será que vocês conseguem encontrar aí algum tipo de rocha na casinha de vocês? Aí a gente tem um granito, né? Tem um mármorezinho, né? A gente pode encontrar mesas, né? A gente encontra na cadeira, né? O granito, gente, é uma rocha muito utilizada no nosso dia a dia, né? Principalmente aí na fabricação, ó. Na fabricação aí, ó, de mesas, né? Pias também, tá? Ele pode apresentar também diferentes colorações. Isso se deve à presença de diferentes minerais na sua composição, tá, amores? E aí, como nós vamos falar dos tipos de rochas, com certeza vocês já ouviram falar, né? As rochas, né, gente? Então, quando nós falamos de rochas, estamos falando então, meus amores, que na nossa crosta terrestre, que a gente acabou de falar, lembra da crosta terrestre? Ela é composta de inúmeros minerais que pode ser encontrado tanto isoladamente ou de formas também combinadas com outros. E aí ela vai dar origem a quem? As rochas, tá? Que são aglomerados bem naturais dele, certo? E quais serão os tipos de rochas que nós iremos trabalhar hoje, estudar, né? Nós vamos pegar aqui as rochas ígneas ou magmáticas, tá? As sedimentares e as rochas metamórficas. Não sei se vocês já ouviram falar, tá no livro de vocês, vocês vão pegar o livro aí, vai marcar a página direitinho, tá? Começa na 89, os tipos de rochas, tá bom, amores? Vai lá e coloca bem direitinho pra gente fazer a diferenciação de uma rocha, tá? Rochas magmáticas, né? Essa é a primeira rocha que a gente vai trabalhar. Então tem um desenho aí representando. São rochas que a gente acabou de ver, né? Que tem origem no magma. Olha lá o magma, resfriamento do magma, tá? Que pode sofrer um arrefecimento, né? Lento. Ou seja, aí ele vai formar o granito. E rápido, ele vai formar quem? O basalto. Esse aqui é um desenho, com certeza na casa de vocês já viram, ou tem aí granito, né? O basalto já é esse tipo de rochazinha que a gente encontra também no nosso dia a dia. Quem esqueceu lá, tá, gente? Aqui, ó, câmara magmática, tá? Aqui é o magma, o qual a gente está falando. Então, quando nós nos referimos às rochas magmáticas, né? A gente está dizendo que são aquelas que se originam, né? Se originaram, desculpa, a partir do resfriamento e da solidificação do magma, tá? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, para vocês, tá? Forma-se a partir da expulsão do magma, vocês acabaram de ver, devido às erupções vulcânicas. Tá vendo lá? Então, as erupções vulcânicas, acontece aí já a formação da rocha magmática. Outra também. Ocorre, gente, na superfície da crosta terrestre e nas proximidades também. Tem um rápido resfriamento ao atingir a superfície, tá? Impossibilita a cristalização dos minerais e devido a esse processo a estrutura será vítrea, tá? Outra coisa de rochas magmáticas, nós temos dois tipos aí, a extrusivas, tá? E a intrusivas, tá? A extrusiva, a gente tem o representante basalto, tá? Tá no livro de vocês aí na página 90. Ó, meus amores, como a gente falou aí, né, das rochas, a magmática, né, ela tem duas categorias aí, as rochas magmáticas extrusiva, através da parte vulcânica, tá? E a intrusiva, que é plutônica, tá? Vamos ver a diferença entre elas. Aqui eu coloquei as extrusivas, vocês estão vendo o desenhozinho aqui já representando, que é o basalto, tá, gente? São as rochas que são formadas pelo magma, solidificados na superfície, tá? Um exemplo dela aí, a extrusiva, é o basalto. Aí, se vocês quiserem, na página 90 e marcar, pode ir, ó. Forma-se a partir da lava que é liberada após uma erupção vulcânica. Vai lá no livro de vocês que tem o basalto, é um desses aí. Também a pedra pómenes, com certeza vocês já ouviram falar, são exemplos desse tipo de rocha, tá bom, meus amores? Agora tem uma outra também, né? Ah, outra coisa, né? O processo ocorre rapidamente, tá? E não se forma grânulos minerais bem definidos, tá? Esse é um processo mais rápido. Esse aqui já é o mais lento, que é a rocha magmática intrusiva, tá, meus amores? Intrusiva. São as rochas formadas pelo magma, que se solidificou em grande profundidade. Por isso que ele é mais lento, tá? A gente tem um exemplo mais comum aí, que é o granito, tá? Uma das variedades desse tipo de rocha. No Brasil, algumas serras são formadas de granito,
como a de Mantiqueira, a gente colocou aqui o exemplo do mar, e algumas serras do Planalto Residual, tá? E eu coloquei para vocês aqui, tá? Para que vocês não esqueçam, ok? As intrusivas, formadas em regiões profundas no subsolo, resfriamento lento do magma, tá? Diferente lá da extrusiva, que é mais rápido, ok? Os cristais são bem mais visíveis, o outro já demora, tá? Exemplos de rochas magmáticas, a gente tem o granito, que é o mais exemplo, e os minerais que compõem são o feldespato, o mica e o quartzo. E esse aí, vocês já viram? Já observaram? São as rochas chamadas sedimentares. Uma característica muito importante aí, gente, dessa rocha, tá? É a sua organização. Se você observar aqui, ó, em camadas ou estratos, tá? Por isso é também chamada de rochas estratificadas, tá? Então, o que são rochas sedimentares? São rochas originadas do acúmulo e consolidação de materiais provenientes da degradação, tá? Essa degradação a gente vai dar o nome de intemperismo, que eu vou dar para você o que é intemperismo, e de rochas pré-existentes, tá? Aqui tá bem mais visível para vocês observarem, né? Essas características, né? Organização por camadas. Não sei se vocês já observaram aí, até em desenho, em filme mesmo, vocês conseguem identificar uma rocha sedimentar, tá, gente? Cada camada se origina pelos sedimentos de minerais que são trazidos pelo vento ou pela chuva e se depositam, tá? Vão se depositando em uma rocha já existente, tá ok? Esses sedimentos, ao longo do tempo, fundem-se e originam-se, tá? Originam cada uma dessas camadas que vocês estão observando. Você consegue imaginar o tempo que leva para uma nova rocha se formar? Imaginem quanto tempo, né? Mas como surgem esses sedimentos? Vocês sabem? Cada um desses grãos de minerais que é carregado pelo vento ou pela chuva, tá? Forma-se a partir de um processo chamado intemperismo, tá, gente? Aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos de rochas sedimentares. Bom, vamos lá. Tem origem na acumulação e compactação de detritos rochosos ou orgânicos, são chamados sedimentos. Aqui a gente tem alguns exemplos de areia, o calcário, o arenito. A areia, o arenito, os calcários, os salgemas são exemplos principalmente dessas rochas, tá? E quando eu falei essa palavra intemperismo, quando nós falamos essa palavra intemperismo, são alterações físicas e químicas de rochas na superfície da Terra. Olha só, resultante do contato direto com as condições atmosféricas, ou seja, o tempo, né, no sentido climático aí, ok? Então, se vocês pegar e quiser fazer a anotação sobre intemperismo, seria bem legal vocês anotarem aí do ladozinho, tá bom, meus amores? Então, temperismo corresponde ao processo de transformação da estrutura física das rochas, tá? E a gente está vendo aí também, tá? Uma rocha sedimentar. Agora, outra coisa que eu já ia esquecendo, tá, gente? Os fósseis são o quê? O que são fósseis mesmo, né? Fósseis são o quê? Restos de animais e vegetais que viveram há milhões de anos no nosso planeta, né? Não só os animais, os vegetais também são considerados fósseis. Uma coisa muito curiosa, gente, que os fósseis, eles são encontrados somente nas rochas sedimentares, tá? Se eu fazer uma pergunta para vocês, os fósseis são encontrados nas rochas sedimentares. E, olha só, isso aqui também são vestígios, né? Que, não sei se vocês já ouviram falar sobre paleontologia. Paleontologia é a ciência que estuda os fósseis, tá, gente? Então, o que é paleontologia? Paleontologia é a ciência que estuda os fósseis, tá? Não esqueçam disso aí. E fósseis são restos de animais e vegetais que viveram milhões de anos, né? No nosso planeta Terra, certo? E coloquei para vocês, só para que vocês possam perceber a diferença entre paleontologia e paleontólogos, tá? Paleontologia, novamente, ciência que estuda os fósseis, chama paleontologia. E paleontólogo, tá? Cuidado para não se confundir, que a gente tem um desenho representando, é o cientista que se dedica aos estudos dos fósseis, ok? Bom, meus amores, aqui eu coloquei alguns exemplos de rochas sedimentares, está no livro de vocês, tá? Só dá uma olhadinha, tá na página
93, tá? Então, vai lá dar uma olhada rapidinho, tá? Tem o calcário, arenito, né? A areia, o carvão também. Agora, nós vamos pegar aí as rochas metamórficas, né? As rochas metamórficas, elas se originaram-se, tá? Da transformação de outros tipos de rochas, tá? Quando uma determinada rocha sofre algum tipo de modificação provocada por alta temperatura e pela pressão exercida no interior da Terra, dizemos que essa rocha está sofrendo um metamorfismo, ou seja, né, são aquelas que sofreram ação de pressão e temperatura. Então, essa palavrinha, se fosse vocês, destacava no livro de vocês, pressão e temperatura, tá, gente? Então, o que acontece? Né? Ela forma um rearranjo, né, de seus componentes, determinando principalmente, sim, uma orientação ou um paralelismo, tá, de seus minerais. Aqui, meus amores, a gente tem uns exemplos, tá, de algumas rochas, né, metamórficas, tá, no nosso dia a dia, né, o mármore, né, tanto o branquinho como o rosa a gente também encontra, tá, o cisto também são exemplos de rochas metamórficas, tá, e aqui eu coloquei para vocês, tá, aqui eu já englobei todos os tipos de rochas, tanto magmática, tá? Que a gente viu a primeira, sedimentar e a metamórfica. Então, a utilidade dessas rochas no nosso dia a dia. Também está no livro de vocês na página 93, tá, gente? Então, eu misturei aqui. Argila, né? A gente usa muito na fabricação de telhas, tijolos. O basalto, né? Usado na construção de edifícios e pavimentos. O calcário é muito comum, né, gente? O calcário é uma rocha sedimentar, não esquece disso. Usada na construção de edifícios e pavimentos, tá? Não esqueça aí também de anotar que o basalto, né, é uma rocha magmática, esquece. O granito, né, usado na construção de edifícios, esculturas e pavimentos, tá, meus amores? O granito aí, se vocês quiserem também estar anotando, é uma rocha magmática, tá? Mármore usado, que a gente acabou de ver na escultura e ornamento, né, de paredes e pavimentos, também está utilizando aí o mármore. É uma coisa bem comum no nosso dia a dia, né, meus amores? Então, é uma rocha metamórfica, tá? E o cisto, né, usado na construção de edifícios e pavimentos também. Então, se vocês quiserem aí estar anotando, vocês vão lá, ou não tem necessidade, que também tem no livro de vocês, na página 93, utilização das rochas no nosso dia a dia, tá bom? Bom, sexto ano, tem um resumo aí no livro de vocês, tá? Você vai lá, dá mais uma lida, ok? Próxima semana a gente vai retificar um pouco mais esse conteúdo. E eu vou pedir para que vocês façam essas páginas aí, ó, 95, 96, tá, gente? E a 97, tá? Em relação aos tipos de rocha. Próxima semana a gente marca as questões de múltipla escolha, tá bom? Então, um beijo no coração, fique com Deus, tá? Uma ótima semana.